Olá, o Trajetória já está no ar. Escritor, no dicionário, aquele que escreve, mas eu ouso ir um pouco além e incluo uma nova denominação. Escritor, aquele que quando escreve nos faz viajar para lugares sem nem sair do lugar. E hoje, no Trajetórias, a gente homenageia essa profissão tão nobre. Nosso convidado é o escritor gaúcho Samir Machado de Machado. Samir, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Samir, hoje, o senhor já está acostumado a contar a história de personagens, mas hoje eu quero contar a história do senhor, o formado em comunicação social que produziu diversos livros, aí se aventura na literatura. Conta pra gente como é que o senhor descobriu essa paixão. De certa forma, eu costumo dizer que contar histórias é a única coisa que eu fiz de modo consistente a minha vida toda. Eu comecei a contar minhas primeiras histórias quando eu tinha 8 anos. Na época eu gostava muito de histórias em quadrinhos, então na época eu desenhava, escrevia histórias em quadrinhos. Em algum momento, ali na adolescência, eu cansei de desenhar e resolvi só começar a escrever essas histórias. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a levar a sério a ideia de escrever e publicar o que eu escrevia. Mas eu tinha plena consciência de que a qualidade do que eu escrevia não era lá essas coisas, até por falta de leituras ou por falta de conhecimentos técnicos, por assim dizer, de literários. Foi quando eu fiz a oficina de criação literária do Assis Brasil, ali na PUC, que é o que eu geralmente considero, quando me perguntam para quem quer ser escritor, eu digo que o primeiro passo a se fazer que é buscar as oficinas e seminários e grupos de leitura escrita, que é onde a gente conhece outras pessoas com o mesmo anseio que a gente, com o qual a gente pode compartilhar leituras, compartilhar experiências. Então ali eu conheci, fiz amigos, ali depois eu fiz também o seminário da professora Léa Mazina, da URGS, onde eu conheci um grupo de amigos com o qual a gente decidiu, um dia eu decidi organizar uma coletânea de contos de ficção científica, fantasia e horror, meus e de vários autores de Porto Alegre, pessoas que queriam escrever e não eram conhecidos, queriam publicar. Essa coletânea se chamava Ficção de Polpa, chegou a ter 5 volumes. Com o sucesso dela, veio a ideia, então, de criar a nossa própria editora, como forma de publicar nossos livros e também nossos amigos. Então, assim, eu, o Antônio Chachanowski, o Rodrigo Rospi, o Luciano Tomé, o Guilherme Smith, a gente criou a Não Editora. É um nome irônico, porque na prática não era uma editora, né? Não existia uma sede para essa editora, nós éramos a editora. Era uma situação também muito engraçada, porque quando nos perguntavam qual era o nome da editora, a gente dizia não. E com essa editora a gente lançou nossos primeiros livros. Eu lancei meu primeiro romance, o Chachanowski, Carol Ben-Simon, também é uma escritora que publicou primeiro com a gente e tal. E a partir daí também nosso trabalho começou a chamar a atenção de grandes editoras, principalmente do Sudeste, de São Paulo e do Rio. E alguns nossos autores começaram a ser publicados por lá. Aconteceu com a Carol Ben-Simon, com o Chachanowski, aconteceu comigo também, quando eu fui publicado pela editora Rocco, do Rio de Janeiro. E depois, agora, pela Todavia, de São Paulo. E o senhor comentou aqui comigo que é a primeira coisa consistente que o senhor faz. Mas lá no comecinho o senhor já imaginava que ia chegar onde chegou hoje, com tantas obras publicadas? Olha, imaginar, não posso dizer que imaginava quando eu tinha 8 anos, porque meu sonho naquele momento era um dia me tornar artista de historinhas do Pato Donald. Infelizmente, a editora Abril encerrou a produção de quadrinhos nacionais dos anos 90 e eu tive que modificar minhas ambições. Mas, naturalmente, quando eu comecei a escrever, eu já tinha uma ideia mais ou menos pré-concebida do tipo de livro e de alguns dos livros que eu queria escrever. Alguns livros que eu publico hoje são ideias que eu venho maturando há mais de 10 anos. Então, de certa forma, sim, eu já previa esses livros. O que eu não previa era, digamos, o alcance que eles poderiam vir a ter. Pois é, Samir, tu mencionou aqui a questão do estudo, de buscar as oficinas, de buscar esse conhecimento. A gente sabe que escrever é um dom, ter uma escrita que chame a atenção é um dom. Mas são importantes essas formações ao longo da vida, coisas que o senhor buscou. Eu não sei se eu concordo com a ideia de que escrever seja necessariamente um dom. Como toda habilidade artística, ela depende muito do domínio da técnica também. Tu pode ser um artista eficiente tendo muita técnica e pouco dom, pouco talento. E tu pode ter muito dom e pouca técnica e não chegar a lugar nenhum. Então é preciso um equilíbrio entre as duas coisas. E eu esqueci qual era a pergunta original mesmo. Se a formação é importante na vida do escritor.
Olha, não vou dizer que seja importante no sentido de ser essencial, mas o essencial para um bom escritor é ser também um bom leitor, ter um bom domínio, conhecimento vou dizer um conhecimento profundo, né? Porque eu costumo dizer que para isso existem os revisores depois na editora, mas uma familiaridade com a língua portuguesa e com as formas de se expressar através dela, sejam os modos mais formais quanto os modos mais informais e casuais. Enfim, ter um apreço pela palavra, digamos assim. E onde que o senhor buscou a inspiração inicial ali para começar a produzir suas obras? Olha, eu sou uma cria dos anos 80, uma década particularmente recheada de narrativas, principalmente voltadas para o público infantil, e principalmente muito devido ao consumo naquela época. Então eu cresci cercado de histórias, fossem essas histórias desenhos animados, filmes, quadrinhos ou literatura. Assim, eu lia muito quando pequeno, muito porque o colégio também pedia leituras, mas também porque minha casa estava cheia de revistas, de quadrinhos do Pato Donald, de revistas super interessantes, National Geographic. Eu sempre gostei muito de filmes, séries, novelas também, que é uma forma narrativa muito específica é uma forma narrativa muito específica, né, da cultura brasileira. Então, e videogames hoje em dia também, que também são uma forma narrativa importante. Tudo isso vai formando um caldo que a certa altura começa a decantar. De tanto consumir histórias e narrativas, a gente começa a sentir vontade de contar as nossas próprias. Ou pelo menos de contar a nossa versão dessas histórias que nos impactaram. E é um pouco o que eu faço. Eu penso nas histórias que eu gostava de ler ou de assistir e penso como eu contaria elas da minha forma. Muito do que eu escrevo eu não tenho nenhum receio em definir como entretenimento. Talvez eu tenha a pretensão de dizer que é entretenimento com E maiúsculo, mas são histórias de entretenimento, são histórias de aventura, são histórias de mistério policial. Vai ver meus livros, o que são? Tupinilândia é uma história, uma aventura de cidade perdida. Homens Elegantes é uma aventura de capa e espada. Corpos Secos é uma história de terror com zumbis, mas ainda assim tem um aspecto meio aventuresco. Meu próximo romance vai ser um romance policial. Enfim, tem um aspecto de divertimento, de entretenimento que me interessa muito trabalhar, até pelo que eu digo, o aspecto político do entretenimento. Nós consumimos um entretenimento que é muito calcado em padrões estrangeiros, né? Os filmes, os livros, quase todos vêm da cultura norte-americana, ou inglesa ou europeia, que é calcada em valores de uma sociedade que é diferente da nossa. Então me interessa muitas vezes pensar o entretenimento com base em elementos e ideias e valores mais próximos e típicos da cultura brasileira. Isso é até uma forma de valorizar, porque muitas vezes, principalmente os jovens, as crianças de hoje em dia buscam tanto da literatura inglesa, da literatura europeia, e acaba deixando de aproveitar as riquezas que a gente tem dentro do nosso país. Como é que tu enxerga isso, Samir? Olha, é um processo que não é de hoje, naturalmente. Desculpa. É um processo que não é de hoje, naturalmente, e é, obviamente, uma forma de colonização cultural. Sabe? As narrativas, o gênero aventura, que é muito caro a mim, pela minha literatura, e é um gênero que eu estudo academicamente, inclusive, ele nasce como um esforço, no final do século XIX, de formação de identidade cultural europeia. Ele nasce com a ideia de ensinar ao leitor europeu como ele deve se comportar para assumir a sua posição de líder do mundo ou senhor do mundo, nesse sentido. Quando a gente consome essas narrativas, as narrativas de super-heróis, por exemplo, americanos, são muito calcadas em valores muito específicos da sociedade americana, que é um liberalismo individualista extremo, por exemplo, e esse tipo de coisa acaba entranhando conceitos e valores também. A sociedade americana é especificamente puritana em vários aspectos, né? A nossa cultura majoritariamente católica tem uma herança barroca muito, muito distinta nesse sentido, e daí eu já estou ficando, acho que um pouco acadêmico demais nesse sentido, mas o meu ponto é, a literatura estrangeira que a gente consome, ela não é feita para nós, ela é feita para o leitor americano, para o leitor europeu, inglês, enfim. E eu acho importante até repensar, fazer um processo quase antropofágico, nesse sentido de absorver esses elementos e tentar regurgitar eles com a nossa linguagem. Não só uma coisa superficial, não só botar, sei lá, um Saci Pererê ou alguém fazendo piadas de papagaio, mas coisas que sejam mais próximas
dos nossos valores enquanto sociedade. Assim. E é necessário muita criatividade, né? Até porque o senhor tem várias obras, enfim, todas elas diferem entre si. E a criatividade, como é que o senhor faz esse exercício? Falta criatividade às vezes? Como é que o senhor busca? De onde que vem essa criatividade, Samir? Bem, como eu disse, eu consumo muitas narrativas, né, desde sempre. E quando chega um ponto, o acúmulo de narrativas é fácil produzir. Assim, eu penso as minhas histórias como uma colagem de tudo aquilo que eu gosto e que para mim funciona naquele tipo de história que eu quero contar ou naquele tipo de tema que eu quero abordar. Não existe mágica nesse sentido. Assim, não existe... é aquela frase famosa, né? 1% de inspiração, 99% de transpiração. Tem uma parte disso que é braçal, que é ler bastante, buscar bastante narrativas, testar o que funciona, o que não funciona com aqueles personagens. Enfim. A gente sabe, né? Até mesmo o senhor já reforçou isso, de que o escritor, antes de tudo, ele tem que ser um bom leitor, né? Muitas vezes até para buscar essa inspiração. Sim. Samir, eu gosto também de avaliar também a questão da literatura num todo, né? Porque o senhor não apenas escreve, mas é um estudioso. A gente percebe que com o tempo, com o advento das tecnologias, vem mudando as formas de consumo de leitura. O senhor acha que isso, de certa forma, impacta negativamente? As pessoas estão lendo menos? Como é que o senhor vem percebendo isso? Eu não sei dizer eu não sei se eu acredito na ideia de que elas estão lendo menos, porque as pessoas continuam lendo bastante livros. Talvez literaturas mais populares ou com linguagens mais simples do que era antigamente. A nossa interação com a internet basicamente é através de textos, tudo na internet. A gente precisa ler desde as mensagens do WhatsApp às notícias da internet. O que acontece, e isso muito em função das redes sociais, é que a janela de tempo que as pessoas toleram para dedicar à leitura, na verdade é qualquer coisa, até para ver um filme hoje em dia, é muito curta. Então, tipo, a gente está acostumado a ver um filme no streaming dando pausa a todo momento que é necessário, ou série de TV, enfim. Tudo isso acaba, as pessoas parecem que têm menos disposição de dar atenção prolongada para todo tipo de narrativa, isso não só na literatura, na TV, no cinema, nas músicas também, isso influi na duração da música. Então, é uma coisa mais complexa, mais ampla nesse sentido. Falando um pouquinho agora sobre as suas obras, né? Teve alguma que lhe marcou mais? Alguma obra que marcou mais a sua vida como escritor? Eu não consigo pensar nisso. É um pouco como escolher qual dos meus filhos seria o filho favorito, por assim dizer. Mas cada obra me trouxe alguma coisa diferente, muito positiva. Eu não tenho nenhum livro do qual eu possa dizer que me arrependo de ter escrito ou que eu não estivesse plenamente satisfeito com ele quando publiquei. E cada um me trouxe uma coisa diferente. O Tupinilândia talvez seja o livro meu que mais se destacou assim, em termos de mídia. Foi publicado na França, foi muito bem recebido na França. E, de certa forma, ele tem alguns aspectos bem pessoais, porque ele é uma história de aventura calcada nas aventuras típicas dos anos 80, que foi a minha infância. Então tem esse aspecto nostálgico. Homens Elegantes tem um aspecto político e muito importante, que o fato de ser uma história de aventura com um protagonista LGBT. Isso lá em 2016, ainda era uma coisa que ainda estava nova, mas é importante para mim colocar esse tipo de personagem como protagonista numa história de aventura. Ou alguns livros mais recentes, Códigos Secos, por exemplo, que foi um esforço coletivo com os quatro autores, e foi um projeto sob encomenda, digamos assim, um pouco mais comercial, me valeu o Jabuti. Então já foi também outra coisa. Quatro Soldados, o meu primeiro romance, talvez seja aquele que eu mais me orgulho até hoje no aspecto técnico. Eu acho que é um livro mais bem acabado tecnicamente, mas também eu levei 8 anos escrevendo ele. Foi um processo longo e custoso. Então, assim, cada livro tem o seu um significado específico dentro da minha trajetória. E eu gosto bastante de todos eles de modo bastante igual nesse sentido. E o senhor é um escritor premiado, já recebeu diversas premiações, né? Como é que o senhor sente esse reconhecimento na sua carreira, Samir? Olha, em termos práticos, a premiação não significa muita coisa, assim. Eu imagino que aumenta um pouco as vendas dos livros quando acontece. A minha sensação, de modo geral, é um pouco de alívio pelo editor, que bancou aquele livro, não só em custo quanto em distribuição, e quando vem o preço, e quando vem o prêmio, eu penso, ok, agora ele pelo menos não vai achar que jogou dinheiro fora me publicando. Nesse sentido, mas bem, os livros vendem razoavelmente bem, bastante para mim continuar me publicando. Mas assim, eu realmente não
Eu gosto de ser premiado. Eu gosto do reconhecimento que o livro recebe. Quando esses prêmios vêm, geralmente eu vejo muito mais como um reconhecimento ao livro, à história em si do livro, do que necessariamente ao meu trabalho em produzir ela. E dependendo do prêmio, às vezes é muito grande, eu não tenho de guardar em casa também, fica um pouco incômodo. E o feedback dos leitores, como é que é? Como é que o senhor recebe? Tem sido ótimo, assim, eu recebo muitas vezes mensagens de leitores, às vezes eu encontro assim, em eventos, os leitores vêm me procurar, falar do quanto gostaram desse daquele livro. Eu costumo bisbilhotar nas redes sociais também, no Goodreads, no Twitter, para ver o que estão falando do livro, assim, mesmo quando... Eu gosto do retorno que dá mesmo quando eu não gosto do livro. Eu fico só do fato de saber que a pessoa leu até o fim, já fico feliz, né? Assim, pelo menos ela dedicou algum tempo à minha história. E ninguém é obrigado a gostar do livro também, mas na maioria pelo que eu vejo nas avaliações, nas redes sociais, pelo retorno que eu recebo, a maioria gosta bastante, então eu fico satisfeito de saber que as minhas histórias conversam com o leitor. Eu costumo dizer que escrever um livro é como se eu contasse uma piada agora e tivesse que aguardar 2 anos para saber se alguém vai rir. De certa forma, quando vem esse retorno, assim, é meio que um alívio. Ok, então toda aquela energia despendida naquele processo conseguiu reverberar no leitor. Então esse é a maior satisfação. Mas nem só de satisfação é feita a vida do escritor, né? Porque tem as dificuldades também. Quais são os principais desafios? Os principais desafios são pagar as contas, né? Basicamente. Acho que ninguém, talvez só Paulo Coelho, acho que sobrevive exclusivamente como escritor. O escritor, ele não vive necessariamente da sua literatura, mas ele vive de literatura, no sentido de... Eu trabalho como tradutor também, eu traduzo bastante, palestras, eventos, participações em feiras livres, tem toda uma série de atividades. No momento, né, eu estou fazendo doutorado, então eu sou bolsista do CNPq, nesse sentido. E o senhor consegue perceber uma mudança na sua vida desde o momento em que o senhor decidiu ali se dedicar à literatura para quando o senhor não se dedicava? Uma mudança... tem uma história curiosa nesse sentido, porque eu escolhi me dedicar mais à literatura. Eu sempre tive a literatura como uma vocação que era aquilo que me definia mais do que o meu trabalho. Sempre que eu trabalhava com publicidade, uma profissão que não é necessariamente pautada pelos valores mais éticos, diga-se de passagem. Eu não estava muito satisfeito também com o meu trabalho como publicitário. Por uma incrível coincidência, assim, num dia específico uma semana específica em que a agência que eu trabalhava perdeu vários clientes importantes, e eu fui demitido. 2 horas depois de ser demitido, eu recebi uma ligação da minha agente me avisando que a editora Rocco queria publicar o meu livro. E em seguida eu assinei, digamos, a primeira venda de direitos autorais de um livro meu para cinema. Então, basicamente, a vida me disse, não, acabou tua carreira como publicitário, para ter o alívio, e agora tu pode se dedicar à escrita, e tem sido assim desde então. Eu costumo dizer que a vida de escritor está sempre uma corda bamba, né? Ainda mais num país que nos últimos anos não parece ter demonstrado muito apreço pela cultura de modo geral, e que tem combatido artistas e educadores como se fossem inimigos, praticamente tem sido mais difícil ainda. Mas, enfim, é o tipo de coisa que a gente escolhe fazer porque nos define mais do que qualquer outra atividade. Então, não dá nem para dizer que é uma escolha. Sabe, Samir, que a gente trouxe essa nova série aqui para o Trajetórias, pensando também na Feira do Livro, né? Um evento literário aqui da América Latina, que é um dos maiores a céu aberto. E o senhor tem participado da feira, vai participar esse ano. O que a feira representa na vida do senhor enquanto escritor? Eu vou participar esse ano na Feira do Livro, no dia 2 de novembro. Eu vou participar de uma mesa junto com os escritores Daniel Galera e Tobias Carvalho para discutir literatura e Brasil no passado, presente e futuro. Passado, porque eu trabalho basicamente com romances históricos. O Galera escreveu um romance de ficção, contos de ficção científica, e o Tobias a literatura contemporânea. Então nós convido até todo mundo para participar. Agora, quanto à Feira do Livro em si, assim, eu sou de Porto Alegre, eu nasci e cresci nessa cidade. É difícil explicar assim, a satisfação que é quando chega final de outubro, início de novembro. Não só porque o centro ali da cidade sempre parece que fica mais habitável em alguns aspectos, mas também porque andar por aquelas ruazinhas cheias de barracas e gente, e tudo em função de livro, literatura e cultura de modo geral, dá um calorzinho assim, no coração muito grande assim, de ver
esse próprio ambiente, assim, de... eu não sei definir exatamente, assim, um senso de comunidade através do livro. Talvez seja isso o mais forte que a Feira do Livro me dá. Até porque nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos, eu costumo dizer que a Feira do Livro é como se fosse a convenção de trabalho do meu meio, porque eu vou para lá para reencontrar os amigos, escritores, editores, jornalistas, tomar um cafezinho, discutir, assistir a palestra dos conhecidos, pegar esse ou aquele autógrafo. Então, assim, para mim, é uma experiência muito específica, porque é muito um senso de comunidade que se cria ali. E tem toda a importância desse fomento, não só da venda de livros, mas o próprio fomento à leitura, também o reconhecimento que se dá a escritores locais que muitas vezes não têm o seu devido valor dado, né? Sim, e justamente pensar os escritores como aqueles que vão registrar as nossas histórias, nossos costumes, a nossa forma de pensar naquele momento específico, naquele lugar específico, é importante que a gente valorize os escritores que são daqui, que escrevem, que expressam, digamos assim, a nossa cultura através do ponto de vista específico daqui, através do ponto de vista especificamente do porto-alegrense ou do gaúcho, sabe, que vai ser diferente do ponto de vista do paulista, do pernambucano, etc. Então tem sempre essas especificidades, é importante de valorizar isso, justamente uma forma de lembrar o futuro que nós aqui estivemos, nós aqui vivemos e lutamos e pensamos dessa ou daquela forma. Quando a conversa é interessante, o tempo passa e a gente nem vê, né, Samir? Mas já chegando ao final, então, queria que tu deixasse o teu recado final para quem está nos assistindo e também para quem não conhece o seu trabalho, tem interesse em conhecer, queria que o senhor divulgasse também. Bem, quem quiser me seguir nas redes sociais, sinta-se à vontade. No Instagram eu basicamente posto fotos de leituras, no Twitter eu reclamo da vida de política e o Facebook anda meio morto, sinceramente, não sei quem é que ainda frequenta por lá. Em relação à mensagem final, o que eu posso dizer? Porto Alegre sempre foi uma cidade com uma vida cultural muito forte, especialmente na literatura. Agora que não vou dizer que a pandemia já acabou, mas já está mais... nós estamos mais de dar vontade em sair de novo. Visitem as livrarias, frequentem os saraus, os eventos, né? Ver gente, ver livro, discutir e conversar sobre cultura. Vamos voltar a viver assim, a cultura de Porto Alegre assim, de novo. Samir, foi um prazer conhecer a tua história, poder contar ela também. Hoje eu ocupei seu lugar e contei uma história no lugar do escritor que está aqui comigo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Então esse foi o escritor gaúcho porto-alegrense aqui, Samir Machado de Machado. A gente vai ficando por aqui, mas essa série nova do Trajetória está só começando. Fica ligadinho que na semana que vem a gente volta com um novo escritor. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!